Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Essa é a leitura que vamos ler hoje. Mateus 14, do versículo 22 em diante. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Em algumas traduções, vai dizer aqui que Jesus ordenou aos seus discípulos. Tem coisas que Jesus vai pedir, tem coisas que Jesus vai ordenar aos seus discípulos. Essa foi uma das coisas que Jesus ordenou aos discípulos, para que eles fossem adiante. E aí é que está. Muitas de nós, Jesus pede, cara, vai adiante. E você não é para ir para o lado, não é para ir para trás, é para ir adiante. E aqui continua. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Jesus ele pega aquela equipe, aquele time, os seus discípulos, e ele ordena para que eles fossem a Genezaré, que era o lugar de sucesso, falando, entra neste barco e segue, pois, adiante. E neste instante, Jesus estava fazendo o quê? Um teste com aqueles discípulos. E Jesus sabia as dificuldades no caminho, e ele sobe ao monte para orar. O que Jesus ele faz aqui? Ele sobe ao monte para interceder pelos seus discípulos. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas e pelo vento que soprava contra ele. Então a gente vê aqui que o barco já estava distante, no meio do caminho. E de repente aquelas ondas e o vento contrário vêm sobre a embarcação onde estavam os discípulos de Jesus. E a questão é, Jesus não sabia que a tempestade poderia vir, que os ventos eram contrários, que o mar estava agitado. Jesus já sabia tudo isso. Porém, o que é o fato? Que Jesus estava orando, intercedendo e testando a fé daqueles discípulos. E de repente, na nossa vida é assim, cara. A gente começa a caminhar, a gente começa... e não queremos passar por lutas, não queremos passar por guerra, não queremos passar por dificuldades. Claro que Jesus, ele intercede por nós, ele ora por nós, ele clama por nós. E muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa rotina, é assim que acontece. As ondas do mar, os ventos são contrários e parece que não iremos chegar até o fim. Parece que mais Jesus que nos deu aquele caminho, aquela direção. E você fala, meu Deus, quanta dificuldade. Será que é de Deus mesmo isso aqui? Será que é de Deus mesmo aquilo que eu estou passando? Os ventos são contrários. Como que Jesus ia mandar os seus discípulos a um lugar onde o vento era contrário? Você acredita nisso, Naeli? Jesus mandou os seus discípulos num lugar que era contrário, o vento. Mas Jesus já estava orando, intercedendo e sabendo que eles poderiam passar. E que eles estavam sendo provados, testados. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, se passarem pelas águas, elas não fogarão. Se passares pelo fogo, eu estarei contigo. É assim que Jesus nos fala. Alta madrugada, no versículo 25. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Muitas das vezes, no meio dessa turbulência, no meio dos ventos contrários, no meio das lutas, no meio das dificuldades, a gente não consegue enxergar Jesus. Você não consegue enxergar a rota de fuga. Você não consegue enxergar
o quão bom tem adiante. E tudo que está ao seu redor, mesmo sendo algo bom, você começa a enxergar como um fantasma, como algo ruim, como algo que está atrapalhando você de chegar ao seu objetivo. E ali, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Olha o que Jesus fala para eles: tem de bom ânimo, sou eu, Jesus, não tenha medo. O medo paralisa, o medo te impede de avançar. A falta de bom ânimo, a falta de coragem. Provérbios 24:10. Se você for fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Se você for fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Por isso que Jesus falou: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Não tema, sou eu, Jesus. Às vezes, a incredulidade é a confirmação, é o espírito de Tomé dentro da igreja. Eu quero confirmação, e a pessoa vai atrás de confirmação, e o Senhor está falando, já botou o propósito no coração, já te deu o caminho, falou que era para você seguir adiante, e aí aparece alguma coisa assim, me confirma. Cara, tem que ter fé. Tem que ter fé naquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Venha, respondeu ele. Jesus foi objetivo. Jesus foi direto. Como diria o meu pastor e amigo Mário Sérgio, o papo foi reto. Jesus é um homem de papo reto. Jesus falou: venha. Então Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. E Pedro, descendo do barco, ele precisou ali descer. Há momentos na vida que precisamos descer para poder viver um plano maior, um projeto maior. Tem que descer de alguns saltos, descer de algumas plataformas, descer de alguns barcos que têm atrapalhado a nossa visão, que têm impedido de você andar sobre as águas. E Pedro, ele desce daquele barco e ele vai em direção a Jesus. E quando Pedro começa a olhar para o vento, a Bíblia vai nos dizer aqui que ele cai. Por que Pedro cai? Pedro cai porque ele perdeu o foco. O foco que fazia ele andar sobre as águas, que era olhar para Jesus. Cara, o foco na nossa caminhada é Jesus. O foco é Jesus. O foco na nossa caminhada é aquilo que Jesus nos ordenou fazer. Qual que é o seu propósito? Qual que é a sua missão de vida? O que Jesus já falou no seu coração? Às vezes Jesus já te deu uma ordem e você desrespeitou esta ordem. Às vezes Jesus já falou para você que ele tem um lugar de bênção para você, um lugar de prosperidade para você. Jesus já botou vocês dentro de um barco e você não conseguiu chegar até o objetivo, porque lá no meio do caminho vieram as ondas. Lá no meio do caminho vieram a tempestade. Lá no meio do caminho levantou pessoas, distrações. Como eu falei no vídeo anterior, distrações para tirar você da rota. Quantas coisas que tiraram você da rota, quantas distrações que tiraram você da rota. Quantas coisas te impediram de você viver o propósito da sua vida, o propósito do seu coração. Quantas e quantas coisas têm te impedido. Às vezes já era para você ter chegado do outro lado e você ainda não chegou por falta de viver o propósito. Por falta de viver o propósito. Porque você parou no meio do caminho. Porque os ventos eram muito contrários. Deixa eu te falar, Jesus não vai tirar o vento. Jesus não vai tirar a tempestade. É você que vai ter que romper. Jesus não vai, muitas das vezes, te impedir de você passar sobre as águas. Senão ele tinha escrito lá em Isaías: se passares pelas águas, quando passarem pelas águas, elas não te afogarão.
Sabe? O propósito de Jesus não é que você não viva uma vida sem passar pelas águas. Moisés, Deus fala para Moisés, coloca a sua mão no peito. E quando Moisés tira, a mão está leprosa. E ele fala, coloca a mão de novo. E quando ele tira, a mão está limpa. Você sabe o que é isso? Deus querendo que você tenha experiências. As experiências que você tem vão te levar ao propósito de Deus. Você tem que ter fé e saber a direção que Deus te mandou ir. Se Ele mandou você seguir adiante, é para você seguir adiante. Se as tempestades e os ventos são fortes, clame ao Senhor. Uma das chaves que a gente vai ver aqui é no versículo de número 30. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou Pedro, salva-me, Senhor. Pedro viu que ele estava afundando, nem sequer bebeu água. Imediatamente Jesus o estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Mas Pedro ele foi rápido. Quando ele viu que ele estava se afundando, quando ele viu que ele estava caindo, quando ele viu que ele ia beber água, ele já gritou, Senhor, me salva. E Jesus foi tão rápido que nem deu tempo de Pedro se afogar. E já puxou Pedro pela mão. Cara, se você vê que você está se afundando, o que faltou é você se humilhar, gritar, Senhor, me salva. Eu estou perdendo a vez da minha vida financeira, estou perdendo meu casamento, estou perdendo minha casa, estou perdendo minha família, estou perdendo a minha vida espiritual, estou perdendo a minha comunhão com Deus, com os irmãos. Eu estou perdendo, Pai. Estou perdendo meu tempo correndo atrás de coisas tolas. Eu saí do propósito, eu saí do foco, eu não estou conseguindo concentrar-me naquilo que o Senhor tem para mim. Ei, não temas, tem de bom ânimo. Eu sou. Jesus disse, eu sou. E quando a dificuldade vir, você ter bom ânimo, saber que Jesus está contigo. Se tiveres que passar pelo fogo, Ele vai estar contigo. E a terceira coisa, não tenha medo. O medo paralisa. E Jesus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo, mas de ousadia, de fé e esperança. Receba aí essa palavra do seu coração. Seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Augusto, treinador comportamental. Estou aqui para ser o seu ajudador. Em nome do Senhor Jesus, fiquem na paz. Amém.